Bom dia, tudo bem, pessoal? Tudo ótimo? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Começo desejando uma excelente semana e vamos hoje tratar das comunicações processuais, certo? Então sejam muito bem-vindos. Estamos aqui transmitindo também pelo YouTube, então quem preferir assistir a nossa aula pelo YouTube, pelo Twitter, tá? Pela nossa página de Facebook, tá tudo bem bacana e organizado, tá certo? E o pessoal do Instagram aqui, firme e forte, bom dia, tá? Letícia, Arthur, fiquem conosco e vamos começar a nossa aula. Antes, porém, que não pode faltar sempre, um cafezinho. Esse café aqui eu agradeço a nossa acadêmica que se formou conosco na UNIT, a Bebel, ela me sugeriu um café aromatizado. É uma delícia, tá? E, pessoal, vamos direto ao assunto. Hoje nós vamos cuidar das comunicações processuais. Como vocês sabem, estamos expondo todos os capítulos do curso de Direito Processual Penal, em conformidade com a teoria do direito, que sai pela editora Noesis, que está nos apoiando nesse projeto. Neste capítulo, nós cuidamos de assuntos como revelia, tá? Citação, notificação, intimação. Então, um assunto extremamente relevante que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa. Então, sem esses atos de comunicação processual, nós não conseguimos viabilizar um processo democrático com a garantia paritária, à ampla defesa e ao contraditório. Bacana? Então, sejam bem-vindos. Aqui deixa eu fazer uma pausa enquanto o pessoal chega, tá? Eunice, Marina Cleto, Arthur, bom dia, pessoal. Fiquem conosco aqui. Lembrando, tá, gente, que todas as lives estão organizadas no nosso canal YouTube. Quem não se inscreveu ainda, fica o convite aqui para se inscrever. Vai lá, se inscreve, aperta no sininho e não deixe de colocar aquele like, né? De marcar lá com o like que gostou do vídeo, né? E dessa maneira a gente vai seguindo com a exposição. Pessoal, vejam só. Neste capítulo, que trata das comunicações processuais, eu me propus a formular 3 questões para dar um propósito didático ao que a gente está expondo. Tá? Então, o livro é todo dividido com a numeração do capítulo. Então, nós temos um índice sistematizado, um sumário detalhado dos conteúdos. São 34 páginas de sumário para um livro de 1.056 páginas. Além disso, você encontra a divisão por artigos. Então, lá no texto do livro, você encontra também a referência de cada assunto ao artigo, e ao final existe um índice remissivo por artigo. Então, aquele que desejar estudar o livro pelo índice de artigos, é possível também. Eu mesmo fiz isso, e foi muito útil para mim. Como é que Rosmar estudou? Né? Como foi que Rosmar desenvolvi um método para estudo. Uma das formas de estudar foi por intermédio de artigos de lei junto com um livro de conteúdo doutrinário. Um deles, o José Carlos Barbosa Moreira, que foi um grande processual civilista e que nos inspirou em vários pontos. Então tem lá os artigos de lei. Eu vou no artigo, leio o artigo de lei, leio, por exemplo, um tópico de código comentado, mas vou para o livro que diz respeito àquele artigo. Então, ao final do livro, nós temos também o detalhamento, né, do conteúdo. Então, você encontra a página correspondente ao conteúdo e vai em cima daquele conteúdo. Além disso, existe o índice por assuntos. Então, você pode estudar por assuntos também. Eu mesmo fazia muito valer o raciocínio por assuntos. Então, eu queria saber, por exemplo, sobre citação. Ia lá, e o livro continha assuntos de citação ao longo de todo o curso. Né? Então, eu teria condições de estudar citação não só por intermédio do capítulo de citação, mas também relacionando citação com os outros conteúdos. Então, uma das formas que eu metodizo os meus estudos
é por intermédio do método sistemático, né, do método de relacionar. Então, ao mesmo tempo em que eu leio o livro de cabo a rabo, eu também tenho condições de relacionar os assuntos que leio em vários temas, né, ou em várias disciplinas. Então, essa é uma maneira que me parece muito eficiente, né? E tanto é que deu certo, né, essa forma de escrever, de riscar. Então, aqui, para a gente continuar com esse nosso objetivo, eu fiz uma divisão em 4 perguntas, tá? 4 perguntas. Então, prepare um cafezinho aí, dá para anotar, tá certo? 4 perguntas para que a gente siga o direcionamento dos nossos estudos. A primeira delas, tá? Quais as formas de comunicação processual? Né? Vocês sabem quais as formas de comunicação processual no direito processual penal? Perfeito? Então, a partir daí, dessa definição, nós vamos derivar os outros conteúdos. A segunda, qual o trinômio? O trinômio significa 3 elementos estruturais, né? Qual que é o trinômio relativo às formas de comunicação processual? Aqueles que se relacionam com o contraditório. Né? Contraditório está acima na Constituição da República e nós vamos derivando. Então, as comunicações processuais são regras que são derivadas do contraditório constitucional. Bacana? Então, aqui nós vamos dizer quais as palavras que são consideradas as chaves para você entender o contraditório e os atos de comunicação processual. Tá bom? Além disso, gente, o que é revelia no processo penal? Existe revelia no processo penal? Tem gente que diz que não. É verdade isso? Não existe revelia? Ou qual o aspecto da revelia que tem a menor eficácia? Então, nós vamos responder isso também. Além disso, como assegurar o sigilo nas comunicações processuais via imprensa? Uma coisa complicada, né? Posso colocar lá, por exemplo, as iniciais da pessoa na imprensa, né, na imprensa oficial. Então, na hora de intimar, eu posso colocar as letras iniciais do nome do acusado, se o processo é sigiloso. Essa é uma questão relevante. Então, esses 4 tópicos nós vamos expor e vamos responder hoje, né, nesse nosso curso de Direito Processual Penal, em conformidade com a teoria do direito. Tá muito bacana para a gente estudar, tá certo? Então, pessoal, vamos começar. E vou iniciar respondendo a primeira questão. Quais as formas de comunicação processual? São 3, basicamente. Naturalmente que você pode encontrar outros meios de comunicar, como é o caso, por exemplo, de comunicar a um jurado a sua convocação para a sessão plenária, né? Então, diz o código que um jurado pode ser comunicado por qualquer meio hábil. Então, se a pessoa é jurada, ela pode ser comunicada por e-mail, ela pode ser comunicada por telefone, né? Ou seja, qualquer meio hábil, desde que haja eficácia naquele comunicado. Mas acusado, advogado, Ministério Público não é jurado. E, naturalmente, que eles não podem ser comunicados de qualquer jeito. Defensoria Pública, existem formas legais para a comunicação processual. Bacana? Então, as 3 formas legais: citação, notificação e intimação. E, naturalmente, que quando eu digo intimação, notificação, citação, é a base, né? é o extrato basilar. Mas temos muito mais do que isso, né? Não somente a regra, olha, deve ser citado, deve ser notificado. E o que é isso? Existem o que deriva. Então, as formas de citação, as formas de intimação, as formas de notificação. Primeiro, você vai definir citação, notificação e intimação pela finalidade. O básico é a finalidade. Tá? Então, a citação tem como finalidade chamar alguém para responder em juízo, para se defender. Bacana? Né? Então, você não chama alguém por intermédio da citação para ir a uma audiência ou para apresentar quesitos. Não. A citação é para se defender. E no processo penal condenatório, as formas de defesa são a resposta preliminar à acusação. A base da resposta preliminar à acusação está no artigo 396-A do Código de Processo Penal. Né? Então, a citação é antecedente necessário à resposta preliminar à acusação e as exceções. Né? A resposta preliminar à acusação é uma grande contestação e nela você vai ferir as matérias que dizem respeito a questões processuais do artigo 395 e questões de mérito do artigo 397.
Em outras palavras, a resposta preliminar à acusação, ela tem uma disciplina específica e você não pode alegar qualquer coisa. O código diz que você pode alegar tudo que interessa à defesa, né? Pode alegar tudo que interessa à defesa, é verdade. Mas não interessa à defesa os assuntos que só podem ser conhecidos na sentença final. Interessam à defesa, naquele momento, os assuntos que dizem respeito à rejeição da inicial, né? Os assuntos que dizem respeito à absolvição sumária. Então, os assuntos de evidência. Então, você não vai, por exemplo, sustentar naquele momento insuficiência de provas para fins condenatórios finais. Certo? Então, essa é a citação. E a notificação? Qual a diferença em relação à finalidade? Ora, a notificação é também um comunicado. Todas elas têm em comum algo. O comum é o comunicado. Né? Comunicar alguém e através de um ato processual documentado. Tá? Aí, além disso, né, qual que é a finalidade? Ora, se for notificação, você é comunicado para fazer algo. Então, o código muitas das vezes diz isso. É interessante, os nossos recursos, os recursos de primeira instância, gente, são diferentes dos recursos de instância superior ou junto ao TJ. Por exemplo, junto ao TJ, junto ao STF e ao STJ, você só pode recorrer por intermédio de advogado, a pessoa não tem postulação leiga. Em contrapartida, quem deve ser intimado das decisões de tribunais, do TJ, do STJ, do STF, é o advogado, então somente ele. A coisa muda de figura quando se trata de decisões de primeira instância. Por quê? Porque o artigo 577 prevê que o acusado pode recorrer também isoladamente. Né? Então, temos aqui a comunicação processual como expressão do direito de defesa. E direito de defesa como direito à presença, direito à audiência, né? Direito de ser ouvido, direito de acompanhar a produção probatória, mas em especial defesa técnica e autodefesa. Em relação à autodefesa, uma das expressões é você recorrer sozinho, mesmo contra a vontade do seu advogado. Né? Então, se o seu advogado pode querer recorrer, você não. Você pode querer recorrer, o advogado não. Qual a posição que deve prevalecer? Bom, fixamos a ideia de que a posição que prevalece é aquela de quem quer recorrer. Se for advogado, bem. Se for o acusado, bem também. Né? Se eles divergirem, prevalece a de quem quiser recorrer. Perfeito. Mas, justamente por essa possibilidade do acusado poder recorrer sozinho, é que ele pode ser intimado. Né? E ele deve ser intimado. Então, toda vez, gente, que nós percebermos que existe possibilidade de atuação isolada do acusado em favor da sua própria defesa, ele deve ser intimado pessoalmente. Então, ele é intimado para recorrer. E aqui vem uma questão. Embora ele seja intimado a respeito do que houve, por exemplo, de uma sentença, ele é notificado para fazer algo. Né? E, nesse caso, a notificação é para, por exemplo, constituir um defensor. Ele é notificado para, se ele não tiver defensor. Ou se ele conflitar com o seu defensor para constituir outro defensor. Então, a notificação é para fazer algo. Né? Então, depois que o defensor está constituído, ou se existir um defensor técnico, um defensor público no processo, por exemplo, nessa hipótese, esse defensor é notificado para apresentar razões. Então, enquanto a citação é uma chamada para você se defender, a notificação é uma comunicação para você fazer algo. Simples, né? Ou seja, ambas são iguais do ponto de vista de comunicação processual, mas existe uma distinção entre ambas. Uma é a respeito da sua defesa enquanto acusado, ou seja, só é citado o acusado, e a outra é algo para você cumprir no processo. Então, por exemplo, um perito que vai elaborar uma perícia, que vai confeccionar um laudo, que vai lá assinar o laudo, o perito é notificado para fazer. Né? Bacana? Aí, além disso, gente, a intimação. Né? Eu já até falei assim, para explicar a notificação, acabei falando um pouco na intimação. Mas a intimação é você comunicar também o que é igual. Você comunica a respeito do que foi de uma conduta processual, você comunica, mas você comunica sobre o que já foi feito. Então a pessoa é comunicada da sentença, então é intimada da sentença. Ela não é intimada para recorrer, ela é intimada simplesmente. Se ela recorrer, é o ônus que lhe cabe, recorrer ou não. Então, uma decisão, uma deliberação. Né? Além disso, a pessoa pode ser intimada da designação da data da audiência. Né? Então ela não é notificada para comparecer à audiência. Ela vai suportar o ônus caso ela falte, ela é intimada.
Então, são essas três nomenclaturas, né, que são centrais para a gente entender comunicação processual. Como a legislação nem sempre é fiel, né, ao termo, né, o sentido do termo, nós temos hoje uma citação em inquérito policial, algo assim equivocado do ponto de vista terminológico. E algo também anti-isonômico. E explico por quê. É a previsão do artigo 14A. Alguns parágrafos, inclusive, que tinham sido vetados, retornaram para o nosso sistema. Houve uma derrubada de vetos no âmbito do Congresso Nacional. E esse artigo prevê a citação da pessoa investigada em inquérito policial, que seja profissional do artigo 144 da Constituição, profissional de segurança pública, no exercício de atribuições da segurança pública, né? E que este profissional tenha agido no seu mistério com o uso de uma atuação letal, né? Um exercício de atuação letal, ou seja, que ele esteja sendo investigado por um crime que tenha sido praticado por meio de força letal. E nesses casos de acusação de um acusado, de uma imputação de um indiciado, né, porque a gente não tem bem acusado no inquérito, é um indiciado, ali naquele inquérito, ele vai constituir um advogado, e se não puder, existe lá uma regra que diz que preferencialmente deve ser notificada, deve ser constituída a Defensoria Pública. Rigorosamente falando, a Defensoria Pública é notificada para cumprir aquele papel de defesa da pessoa imputada. Então, se não tiver Defensoria Pública local, o ente federativo, né, a União ou o Estado, deve providenciar a constituição de alguém especial com o encargo financeiro para a instituição ao qual estiver vinculado o profissional de segurança pública. Então vejam que para inquérito policial que tenha como indiciado, como pessoa investigada, né, uma investigação preliminar que tenha como uma pessoa objeto das investigações um profissional do artigo 144 no exercício de atribuição de segurança pública e que tenha se valido de um elemento letal, ele terá direito a uma citação, né? Uma citação para apresentar a defesa, uma espécie de introdução de contraditório em ampla defesa no inquérito. É possível contraditório em ampla defesa no inquérito? Rigorosamente falando, a gente não tem bem uma possibilidade de um contraditório efetivo. Jamais a gente pode comparar um contraditório no inquérito com um contraditório do processo. O inquérito não é um processo, não tem juiz, né, não tem realmente um espaço de dialeticidade como um processo, então o inquérito é um âmbito mais restrito. No entanto, a gente até dá uma dica importante, é que o inquérito policial acabou sendo um âmbito, acabou sendo um espaço de muitas atrocidades. Tem até o professor de Minas Gerais, José Boanerges Meira, ele tem um livro sobre inquérito policial, e ele coloca lá, ele diz, olha, o inquérito policial tem muitas atrocidades, deveria ter uma incidência de contraditório. De fato, a gente deveria permitir, né, um permeio da atuação do profissional de advocacia, não só para aquele profissional de segurança pública, mas para todo mundo que tiver um inquérito contra si, né, porque, afinal de contas, ali está em jogo direitos fundamentais. No entanto, friso, ali não é um espaço para o contraditório, tal qual um processo. Nós não temos Ministério Público no inquérito policial, nós não temos juiz, nós temos o delegado de polícia, né? Isso não quer dizer que nós devemos deixar o inquérito do lado. Mas quanto ao artigo 14A, a crítica é a seguinte, é que a previsão de citação no inquérito, ela destoa da nomenclatura que o Código prevê, ou seja, causa uma ambiguidade, né? Porque citação sempre é para você se defender, e de fato, no inquérito você pode pensar em uma defesa, mas jamais será uma defesa em relação à imputação. A primeira coisa é essa. E a outra é o problema da isonomia, porque somente para alguns investigados, especialmente aqueles vinculados à profissão de segurança pública e que tenham se valido do uso de força letal, é que poderão usar essa prerrogativa, terão direito a essa prerrogativa, né? Então temos um aspecto violador da isonomia e temos um problema terminológico. Bacana? Artigo 14A, muito importante aí, ficarem atentos, especialmente porque teve a derrubada de vetos. Bom, gente, então mencionamos aqui a citação, a intimação e a notificação. E aí vamos a uma outra pergunta que colocamos aqui no início. Sem antes lembrar de pessoal aqui do Instagram, né?
manda aquele coraçãozinho, não esquecem de curtir, tá, o nosso post aqui no YouTube, né, no Twitter, tá? Na nossa página de Facebook. Então, pessoal, pega aquele cafezinho para reforçar, né? Eu estou cumprimentando aqui a todos com o aceno, obrigado. Lembram de mandar aquele coraçãozinho. Tem um aviãozinho também para vocês encaminharem no caso, o vídeo, né, para os amigos tomarem ciência que estamos expondo aqui todo o processo penal, né? Esse capítulo, inclusive, do nosso curso, eu fiquei muito satisfeito com o resultado, porque ele traz elementos que outras obras não trazem, né? Por exemplo, para responder já a uma das questões, o que é revelia, né? Existe revelia no processo penal? Tem autor que diz que não, né? Eu acho o seguinte, você negar um elemento factual não vai ajudar a gente a interpretar o direito. Então, tem autores que dizem, olha, não há revelia no processo penal. É um equívoco. A revelia existe enquanto fenômeno de fato, né? Eu sempre faço essa distinção entre fato e direito. Então, a revelia vai existir enquanto fenômeno de fato. O que é revelia? Revelia é a contumácia. Revelia é você não comparecer quando chamado à justiça. Revelia é uma teimosia. Revelia é uma rebeldia. Então, você não comparecer ao processo, evidentemente que isso é possível. Você pode não se manifestar, né? Inclusive é direito seu, por exemplo, pleitear, enquanto réu preso, pleitear para não estar durante uma sessão do tribunal do júri, para ser dispensada a sua presença, né? Então, o fato de você, por exemplo, não comparecer, né, não constituir defensor, isso não lhe pode acarretar consequências negativas, jurídicas. Aí vem a questão. O que não há no processo penal é a revelia consequência. Ou seja, a gente não vai ter no processo penal a incidência de efeitos negativos da revelia. Então nós dividimos também, nós fazemos a decomposição analítica da revelia em revelia fato e revelia consequência. A revelia, enquanto aspecto de fato, ela existe porque, afinal de contas, é um conceito factual da nossa realidade. A pessoa pode não comparecer, né? Então, quando você diz, olha, não existe revelia no processo penal, é uma questão de ponto de vista. O ponto de vista jurídico é verdadeiro isso. Não existe no ponto de vista jurídico no sentido de você poder, por exemplo, aplicar uma confissão ficta. Não dá, né? É proibido aplicar uma confissão ficta em relação a quem não comparece, ou a quem, por exemplo, comparecendo, resolve ficar em silêncio. Você não pode aplicar consequências negativas a esse imputado. Então, primeiro, gente, a revelia fato existe, e revelia é um instituto próprio de quem é acusado no processo penal. Bacana? Né? Então, não vamos falar de revelia no inquérito. No inquérito é que a pessoa não tem mesmo a obrigação de comparecer, né? Agora, recentemente, já houve decisão nesse sentido. A pessoa não tem a obrigação de comparecer enquanto investigado, né? Não é um dever dele colaborar com o inquérito policial. Ele vai, então, fazer uma espécie de reprodução simulada de fatos, ele tem que comparecer? Não tem, né? A pessoa tem o direito, a prerrogativa de não ser compelido a se auto-incriminar, né? Então, essa é a primeira questão. No processo, por outro lado, no processo, você pode não comparecer e não poderá ser conduzido coercitivamente por causa disso. O artigo 260 do Código trata das condições coercitivas, né? Lá tem uma condição coercitiva para o seu interrogatório. Em relação a esse ponto específico, o Supremo Tribunal Federal baniu, né? Uma decisão foi tomada por maioria, baniu as condições coercitivas para o interrogatório. Melhor seria que se tivesse dito a proibição para outros fins também probatórios. Nos parece que também nem para reconhecimento a pessoa deve ser compelida a ir, porque afinal de contas ela está colaborando, ainda que ali se verifique uma atitude um tanto passiva, de você ficar aguardando que alguém te reconheça, né? Mas são coisas que têm sido debatidas e que não chegou ao amadurecimento total ainda. Mas em relação ao interrogatório, já sabemos. Para o interrogatório, já se bateu o martelo, não é possível condução coercitiva. Então, isso significa dizer que a revelia de fato existe porque você não comparece, mas a revelia jurídica, no sentido de aplicação de consequências negativas, não. Bacana? Aqui, Adriano, está aqui no YouTube. Obrigado, viu, Adriano? Nós estamos nos acompanhando. Tá? E aí, gente, olha, estamos aqui no capítulo 28, né? Para quem não acompanhou as lives, não tem problema, gente. Coloquei aí, né? Olha, chamada para o capítulo 28. Mas vocês encontram
tudo organizado no nosso canal YouTube. Está lá certinho, aí vai lá, se inscreve, recebe as atualizações. É o curso completo de processo penal disponível para todos aí, né? Aberto para quem quiser consultar e também se aprofundar nos estudos. Além disso, quem tiver o livro tem acesso a um vídeo por capítulo, né? Uma videoaula por capítulo, introduzindo no capítulo, né, de uma maneira bem com um propósito didático, né? São assuntos que nem sempre estavam acessíveis dessa forma, sob a ótica da teoria do direito e uma perspectiva analítica, e agora nós nos propusemos a fazer dessa maneira. Aí vamos para outra questão em relação às comunicações processuais, ao trinômio que eu mencionei, relacionado ao contraditório e ampla defesa. Ou seja, comunicação processual, gente, não pode ser dispensada, né? A gente viu agora recentemente, lamentamos, uma decisão dizendo que seria possível por WhatsApp. É um desastre, né? Comunicação por WhatsApp, pessoal. Comunicação, citação por WhatsApp, a não ser que seja de jurado, aí tudo bem, mas você, acusado, receber uma comunicação via WhatsApp, peraí, videochamada do oficial de justiça, isso é um absurdo, né? Primeiro que se viola a forma legal, né? O devido processo legal formal, com base no princípio da legalidade estrita. A primeira coisa é essa, né? Que a gente não poderia admitir. Em segundo lugar, pessoal, é que isso precisaria de um debate legislativo, né? Um debate político, para saber da conveniência desse tipo de medida. A nosso ver, a nossa opinião, né, pessoal, é que essa forma, ela despreza muito do nosso cuidado com a segurança das comunicações processuais. Imagine, a gente sabe de tantas ligações que recebemos pelo WhatsApp, né, mensagens, ligações indesejadas, de repente você está sujeito a comunicações pela justiça por um elemento desse, que é do seu telefone particular, né? Não parece totalmente equivocada a posição de que seria possível comunicação processual via WhatsApp, tá certo? Primeiro, por violar o princípio da legalidade. Depois, por dispensar o debate político democrático. E, por último, não menos importante que as outras duas hipóteses, porque se vale de um instrumento submetido a uma duvidosa segurança para fins de controle da rigidez, da epistemologia do processo, do conhecimento do fato processual, de maneira segura pelos imputados. De maneira que nós temos as citações, as formas de citação, né? E as formas de citação estão lá e não podem ser outras. Você não pode ser citado, por exemplo, por carta com aviso de recebimento no processo penal. Não dá. Citação ou é a citação pessoal, ou é a citação com hora certa, ou é a citação por edital. E desde que cumpridos as hipóteses, os pressupostos antecedentes bem restritos, né? Uma restrição àqueles antecedentes normativos. Então, por exemplo, citação com edital, só se presentes os critérios do artigo 366. Tá? Então, a pessoa não comparece, né, não constitui advogado, mas muito antes disso, tem que ser uma pessoa não encontrada. Se ela estiver se ocultando, já não é citação por edital, é citação com hora certa. Então, a citação com edital pressupõe, sobretudo, que o citando não seja encontrado, que ele esteja em local incerto, não sabido, a gente não conheça. Né? Então, está em local não conhecido, né? Não foi encontrado. Esse é o pressuposto. Em seguida, se publica a citação por edital com prazo de dilação, depois de exauridas as diligências em localizá-lo. Né? Então, não pode ser de qualquer forma. Né? Depois de exauridas as diligências, citação com edital. Publicado, escoado o prazo, aí eu vou para os demais pressupostos antecedentes. E quais são? Que ele nem compareça, nem constitua advogado. Né? Aí eu tenho todos os elementos necessários para dar uma deliberação. E a deliberação será para suspender o processo e o curso do prazo prescricional. E este curso não é eterno, né? Não fica ali suspenso eternamente o curso do prazo prescricional. Existe um limite e o STF recentemente se alinhou ao STJ para acompanhar o que já foi vincado pela súmula do STJ número 415. Então lá o tempo limite para a prescrição ficar suspensa é o tempo previsto no artigo 109. Em resumo, a prescrição é contada em dobro. Né? No artigo 109, por exemplo, para um crime como homicídio, 120 está lá previsto no artigo 109 que fica suspensa, no caso que a prescrição se opera em 20 anos. Então, no caso da suspensão da prescrição do artigo 366, ela será suspensa por 20 anos. Depois de escoado o prazo de 20 anos, o réu não compareceu, ela começa a correr de novo, mais 20 anos. Então, 20 com 20 dá 40, ou seja, a regra fica mais ou menos essa. Nesse período, você pode determinar a produção de provas urgentes, né? A prisão preventiva não acontece só por causa disso. Para prender preventivamente, precisam estar presentes os requisitos do artigo 312. Então, nós temos aí
cânones, né, regras, limites para você aplicar, né, o artigo 366, para aplicar os respectivos efeitos jurídicos, as consequências jurídicas, tá? Aqui os nossos amigos que estão entrando, viu? Professor Tiago Vieira, um abraço, tá? Gustavo, já pegaram um café? Eu estou com o meu aqui, o café aromatizado, para quem chegou mais cedo, eu falei, olha, tá na medida aqui, tá? Então, gente, voltando para a nossa questão, tá? Qual é o trinômio relacionado à contraditória e ampla defesa? Aí nós colocamos aqui no texto, né? A primeira delas é que quando você comunica processualmente, você está oferecendo uma informação, uma ciência, né? Então, a noção de informação tem que estar presente. E para que essa informação? Para viabilizar uma participação. Ou seja, quando você informa, você espera uma reação. A reação pode você ficar inerte. Pode. Você pode esperar que o juízo nomeie o defensor dativo para você. Mas a tua reação pode ser de resposta. Tá? Então, é informação, participação. Ou ainda, ciência, dar ciência a algo e esperar a reação, que é a participação. Por último, a possibilidade de influir na decisão de alguém. Então, quando você, por exemplo, apresenta uma resposta que deriva da comunicação processual, isso é uma forma de você influir na decisão do juiz. Porque você vai trazer novos argumentos, né? Você vai trazer elementos para que o juiz possa decidir. E geralmente a atividade judicial, ela requer isso, requer muita prudência. Você ouve uma parte, ouve a outra. Aí muita da gente diz, olha, vamos aumentar as possibilidades de decisão liminar, né, decisão urgente. Ora, gente, olha, a decisão urgente, ela tem um problema, né, que é a insegurança. Então, quando você quer ser muito rápido na prática de um ato, você tem que também saber dominar as consequências dessa rapidez, né, dessa velocidade, que pode ser justamente a mitigação da segurança. Então, por isso que juiz, né, tem muito a ver com prudência, com ciência, com cuidado, com cautela, antes de decidir. Né? Isso você pode aprender com o tempo. Então, esse é o trinômio, né? A possibilidade de ciência, informação, ciência ou informação, reação ou participação, e, por último, influência ou decisão. Bacana? Então, aqui nós respondemos o quesito, né, do trinômio, respondemos o problema da revelia, que existe sim revelia, fato no processo penal, não as consequências negativas. Então, isso precisa ficar bem claro, tá? E as formas de comunicação processual. Bacana? Por último, gente, o sigilo nas comunicações processuais. O problema do sigilo, né? Processos sigilosos, né? Processos que correm em segredo de justiça. Nós temos, né? Crimes sexuais, né? Crimes contra criança e adolescente. Como é que deve operar a comunicação do advogado? Bom, existem formas de comunicações sigilosas. Era melhor que essa disciplina tivesse mais regrada, porque é muito problema que pode desaguar aí. Primeiro que quando você coloca algo hoje no diário eletrônico, ele fica disponível, né, nas redes de computadores. Então a curiosidade alheia é grande em relação a isso, né? Aí disse, não, vamos colocar só as iniciais. Ora, pessoal, as iniciais, né, elas também são elementos que possibilitam a identificação de quem está sendo ali processado ou quem seja a vítima daquele processo, daqueles autos. Né? Eu já tive oportunidade de ver em diário oficial já há bastante tempo, né, no diário oficial se publicava a sentença na íntegra, né? Isso é uma coisa absurda você publicar a sentença na íntegra no diário oficial, especialmente em relação a crimes que envolvam atos sexuais, né? Crimes contra criança e adolescente, e ali você expõe a pessoa, às vezes eternamente, fica ali documentado na mídia. E esse é um assunto que nós precisamos nos preocupar, né? Porque vai expor uma pessoa, talvez, de uma maneira eterna, né? Que uma das características hoje é que você, quando publica algo, todo mundo começa já a replicar aquilo ali, aquilo tem uma potência incrível para, por exemplo, deturpar um assunto ou manchar a imagem de alguém. Então, como assegurar o sigilo? Tá? O sigilo deveria ser assegurado, isso nós propomos, até mencionando o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem um artigo dizendo que isso não se deve incluir as iniciais do nome do adolescente, que é o uso de códigos exclusivos para acesso pelo advogado, pelo membro do Ministério Público, pelos defensores, né? Então, são formas para blindar o acesso ao nome dos envolvidos naquele fato, sem que isso possa prejudicar a ampla defesa contraditória. Então, vejam só, o sigilo jamais pode ser usado como forma de dificultar a fonte de prova, ao acesso à fonte de prova,
por quem está sendo acusado. Afinal de contas, senão a gente não dá condições nenhuma de ampla defesa e contraditório. Devemos assegurar o acesso, devemos assegurar a segurança dos envolvidos, no caso de risco de intimidação, ameaças, etc. Por outro lado, né, a forma deve também preservar aquelas pessoas, né, ter o sigilo necessário em relação à curiosidade alheia. Não é o sigilo para elas, pessoas, né? Não é um sigilo oposto, o que deve ser oposto para o envolvido, não. O sigilo deve ser em relação aos demais, com o objetivo de assegurar a intimidade do acusado, assegurar a intimidade da vítima, assegurar a intimidade dos envolvidos naquele fato específico. Bacana? Então, os códigos, eles existem, né? Codificações, então você pode colocar números, né, para substituir o nome das pessoas, para que esses números sejam acessados pelos advogados que tenham relação com aquele processo, que haja comunicações por outros meios para dar eficácia a essa forma de comunicação sigilosa, né, ou atos normativos exclusivos com acesso limitado às pessoas envolvidas. Então é algo que eu acho que a gente precisa se preocupar, é a comunicação processual relacionada a crimes que devam ser assegurados sigilo. O sigilo do processo, né? Observem que a regra é que o processo seja público, né? A regra, mas em relação a essa regra existe possibilidade de exceção. Então, a regra é que o processo seja público, mas para casos graves, né, de ofensa à intimidade, à dignidade humana, é possível se restringir para assegurar uma proteção ao núcleo, né, de todos que estão ali envolvidos, tá? Lembro aqui que está aberta a palavra para as perguntas, quem tiver com pergunta aqui, eu estou recebendo, tá, os comentários aqui também do nosso YouTube, estou recebendo. Aqui vou dar um abração aqui para Lincoln Pinheiro Costa. O Lincoln é meu parceiro, meu amigo, é juiz federal também, em Minas, Bahia, Minas. E Lincoln é um cara fantástico pelas ideias, né? Ele trabalha aí com a noção de teoria agnóstica da pena, e a gente escreveu um artigo que ficou muito legal sobre o artigo 191 do Código de Processo Penal, que dispõe sobre uma possibilidade de isolamento dos acusados durante o interrogatório, para que um acusado não escute o interrogatório do outro. E a gente chegou a uma conclusão importante, né, que foi uma posição de vanguarda para a época, primeiro, para dizer que o artigo 191 não tem essa previsão, tal qual existe a previsão para testemunha. A testemunha existe exatamente lá na dicção do artigo 206 e seguintes, 209, dizendo que uma não deve ouvir o depoimento da outra. Não existe essa previsão no artigo 191. O 191 diz que os atos de interrogatório devem ser tomados separadamente, né? E depois que, ainda que se entenda que ali está também dito que um deve ser protegido para que o outro não escute o interrogatório, isso também seria incompatível com a noção de ampla defesa e contraditório, porque, afinal de contas, o interrogatório, o último ato da instrução, como é que você vai tornar esse ato um ato exclusivo de um réu para que o corréu não saiba o que está sendo produzido ali contra ele? Então, a gente demonstra nesse artigo, Lincoln, o equívoco, né, de você usar elementos inquisitivos ao final da instrução e assimilar as regras do depoimento testemunhal a um ato que é um ato de defesa, tal qual o interrogatório, viu? Então, um abração aí, e aqui os amigos no Instagram, aquele aceno, lembra aí de mandar o coraçãozinho, tá? Mandar aquele aceno, Kelly. Eu agradeço demais o apoio de vocês. Aqui a gente está falando sobre os atos de comunicação processual, os atos de comunicações processuais. Eu queria lembrar uma questão interessantíssima que diz respeito ao júri, tá? A regra do júri, lá do código, diz o seguinte, que a pessoa que é pronunciada, ela é intimada da pronúncia. A primeira regra é essa. Essa intimação é pessoal, intimação pessoal, tá? Além disso, gente, se não houver possibilidade de intimação pessoal, o código fecha assim, diz, olha, a intimação será por edital. Então, lá no dispositivo que trata da intimação da pronúncia, não há previsão de intimação com hora certa. E aí a gente faz a relação analógica. Ora, é possível intimação com hora certa, embora ali não esteja previsto.
Por quê? Porque existe possibilidade, sem prejuízo para o direito de defesa do imputado, de aplicação analógica das regras de intimação com hora certa. Na verdade, a gente não tem bem intimação com hora certa, é citação com hora certa. Mas tudo que se aplica à citação, nós aplicamos também à intimação. Então, temos regras para a citação que são utilizadas para a intimação, e essa intimação com hora certa pode ser usada para fins da ciência da decisão de pronúncia. Agora, tem um problema interessante. A intimação da pronúncia não pode faltar, seja ela intimação pessoal, intimação com hora certa e intimação por edital, não pode faltar. Uma situação inversa é a intimação para participar do julgamento. Ela deve acontecer. Agora, se você tiver com um defensor constituído, ele pode se manifestar solicitando a dispensa do seu comparecimento, né? Então, isso se aplica para o réu preso, me parece que não há problema de você aplicar para o réu solto, desde que a pessoa esteja com um defensor constituído. Bacana? Então, existem duas intimações até a ocorrência do julgamento pela sessão plenária. A intimação da pronúncia, que não pode faltar de maneira alguma, e a intimação para a sessão de julgamento, que pode ser objeto de dispensa, porque afinal de contas a gente não sabe o que é pior, se é assistir o julgamento, estando ali presente. Eu acho que o júri é uma das ocasiões de maior humilhação para o ser humano, né? A pessoa estar ali presente eu acho terrível, mas também é muito ruim você estar aguardando o julgamento, né, em casa sem assistir. Então eu não sei qual que é a situação pior, né, em termos de confronto. O fato é que se a pessoa, por defensor constituído, afirmar que não vai comparecer, parece ser um direito. Afinal de contas, nós temos como expressão da ampla defesa a defesa técnica, que não pode faltar, e a autodefesa, que é a tua defesa pessoal, que ela deve ser assegurada, mas ela pode não ser exercida, se assim o imputado desejar, certo? Aí aqui é uma questão relevante, né? Temos, em relação à suspensão condicional do processo, do artigo 89, em relação à intimação da pronúncia, nós temos também uma regra híbrida que foi aplicada pelo STJ. Eu vou explicar isso aqui, vamos só deixar bem claro. Se você, por exemplo, é citado por edital, porque não foi encontrado, né? Se estava se ocultando, deveria ter sido citado com hora certa, mas é citado por edital porque não foi encontrado, não constituiu defensor, né? Não constituiu advogado, nem compareceu, o processo será suspenso e também o curso do prazo prescricional. Porém, gente, estamos aqui diante de uma norma híbrida. O que é que significa? Ela tem um conteúdo penal negativo ao réu quando manda suspender a prescrição. Isso quer dizer que essa regra, que foi criada em 1996, com a alteração do artigo 366, ela só pode ser aplicada para os fatos ocorridos após a alteração legislativa, isto é, para os crimes de 1996 em diante, a partir da vigência dessa regra, né, do artigo 366. E para os fatos anteriores? Para os fatos anteriores, nós não aplicamos o 366. Isso quer dizer que a pessoa citada por edital, cujo crime tenha acontecido, por exemplo, em 1995, o processo corre, né? E se for júri? Bom, se for júri, pela regra atual, seria possível julgar essa pessoa também sem a sua presença. Aí o STJ colocou tipo uma regra intermediária. Para esses casos antigos, em que a pessoa já foi citada por edital, nós não vamos autorizar o julgamento pelo júri até ela comparecer. Então, é como se fosse uma criação híbrida, né? Até, a nosso ver, há uma dificuldade de você harmonizar isso sob a ótica da teoria do direito, ou seja, como se o STJ tivesse legislado no ponto, né, tivesse apresentado para nós uma regra que não está no texto, nem se deduz do texto. O STJ, então, encontrou uma solução híbrida. Para esses casos em que a pessoa foi citada com edital, porque o fato aconteceu em 95 e o júri só vem se realizar hoje, eu não posso realizar o júri se ele tiver sido intimado por edital. Tá? Se ele tiver sido intimado sem a sua real presença, a gente quer que ele saiba do fato para ser julgado. Então, seria inconcebível, de acordo com o STJ, duas comunicações processuais por edital. A citação com o edital e a intimação com o edital para que, por exemplo, o júri aconteça, seja a intimação com o edital da pronúncia, seja uma intimação com o edital para a data da realização do julgamento. Então, nesses casos antigos, em que as duas comunicações processuais têm acontecido por edital, se inaugura uma crise de instância, para que o julgamento do júri não aconteça até a
até o efetivo comparecimento do acusado. Nessas hipóteses, pessoal, a prescrição corre normalmente, tá? Inclusive, em algumas cidades já foi bastante comum, né? A pessoa era pronunciada e não era encontrada, então ficava aguardando o seu comparecimento, porque o júri só poderia se realizar com a sua presença, né? E muitas das vezes a pessoa só comparecia, só aparecia, só prendiam essa pessoa, ou era encontrada logo depois de se operar a prescrição. Então era até uma efetivação, né, de prisão, era até uma constrição indevida, porque afinal de contas o fato já estava prescrito. Hoje está mais difícil disso acontecer, porque, como nós falamos, a prescrição fica suspensa pelo prazo máximo, pelo lapso do artigo 109, e depois começa a correr pelo mesmo lapso do artigo 109. Bacana? E aí o pessoal está aparecendo aqui, né? Bom dia, boa semana para vocês, tá? Vanessa, Suede, a Sara, Arabel. E aqui estamos com nosso amigo no Facebook, doutor Mário César, nosso amigo. Então, era isso, viu, gente? Aqui já estamos nos encaminhando para o final. Eu queria saber se vocês têm perguntas a fazer. Se não tiverem perguntas, não tem problema, deixa aí nos comentários, eu respondo todas, tá? Não deixo de responder uma pergunta. Se eu eventualmente omitir, você vai lá e apresenta de novo, que eu costumo responder a todas as perguntas. E podem colocar também aqui que a gente responde ao vivo. Quem não se inscreveu ainda no nosso canal, no YouTube, vai lá e se inscreve, aperta no sininho para receber as atualizações, tem coisas bem legais lá. Amanhã nós vamos estar aqui de novo com o capítulo de ordem 29, então hoje é o 28, amanhã nós vamos cuidar do capítulo 29, vamos falar sobre sujeitos processuais, né? Aí não é só sobre as regras tradicionais dos sujeitos processuais, mas temos novidades aí, como o problema das externalidades. Alguém já ouviu falar nisso? Externalidade em relação aos sujeitos processuais. Viu? E aí, hoje, né, a gente trouxe essas 3, 4 questões que vocês vão poder assistir, porque vai ficar salva a live, né? E amanhã nós vamos cuidar dos sujeitos processuais, do nosso novo curso de Direito Processual Penal, em conformidade com a teoria do direito. Tá joia? Lembre de mandar aquele coraçãozinho, um avião. Eu desejo a vocês uma excelente semana. Um beijo no coração de todos, tá? E amanhã estamos juntos de novo, viu? Obrigado aí pela presença.